Luana, como que você começou a se tornar consciente de que você criava a sua realidade? Essa foi uma pergunta que veio no meu Instagram esses dias. E aí eu comecei a contar e reviver, principalmente, alguns episódios da minha vida. E olha que incrível. Eu era extremamente pequena, eu devia ter uns 5 ou 7 anos, e o meu pai chegou em casa com uma caixa de papéis do Banco do Brasil, onde eles implantaram um sistema na época, né? E aí o banco deu aqueles formulários todos. E eu lembro que sentou eu e a minha irmã e a gente começou a brincar e falar que a gente ia trabalhar no banco. Mas além disso, a gente tinha um tio na época, que inclusive eu acho que ele já era aposentado, não lembro mais desse fato exato, mas eu acredito que ele já era aposentado do banco, e a gente admirava aquele tio de sucesso, né? Nossa, ele é um tio de sucesso, uma pessoa da família que fez diferente do que toda a nossa família. Nós morávamos no interior. Quando eu falo interior, gente, não é numa cidade do interior. É lá no interior, onde tem a vaquinha, o porquinho, lá naquele lugar. A gente admirava demais quem morava na cidade, andava de elevador. Meu Deus, era algo assim, tipo, surreal pra nossa realidade, né? E eu lembro que a gente começou a falar que iria trabalhar no banco. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a minha irmã cresceu, veio pra cidade, passou por alguns empregos, depois ela ingressou no banco, e eu também com 17 anos ingressei no Banco Sicredi. Quando eu ingressei no banco com 17 anos, eu não tinha a percepção que eu tenho hoje de que eu já estava criando a minha realidade, que há 10 anos atrás eu tinha falado que iria trabalhar num banco. Mas teve mais episódios na minha vida. Tem um outro que eu gosto de citar muito, que foi o meu vestido de noiva. Quando eu fui me formar na faculdade, eu sou formada em contabilidade, eu fui em um ateliê para conhecer os vestidos e escolher o meu vestido de formatura. E quando eu comecei a olhar aquela revista na época, eu me apaixonei por um modelo de vestido. E eu arranquei a página e falei assim, o dia que eu casar, eu vou casar com esse vestido aqui. Mas era um vestido extremamente específico para um lugar de casamento. Ok, passou um tempo, fiz a minha formatura, a gente já estava construindo a nossa primeira casa e vim morar pra realeza. E na época minha sogra tinha um desejo muito grande de casamento, tem que casar, tem que casar. Não entendia ainda o quanto casar era importante, o quanto casar era necessário perante a igreja. E aí começamos em algumas desconversas que o estilo de casamento deles não conversava com o estilo de casamento que nós queríamos, até que veio uma devida ideia. E se a gente casar na praia? Porque assim, eu não queria aquele negócio de ter que tirar foto com um monte de gente, e principalmente com pessoas desconhecidas, né? Porque quando a gente casa por um desejo mais da família, vem todos os convidados da família. E eu confesso que eu sou um pouco introspectiva, então decidimos e casamos na praia. Mas, obviamente, antes do casar na praia, me veio um negócio que eu falei, ué, lembra daquele vestido, Luana, há 5 anos atrás, que você guardou a foto dele? Ele era um vestido, gente, que só e exclusivamente poderia ser usado aonde? Na praia. Ele era um vestido com um pouco mais de abertura, ele tem umas flores, inclusive eu vou deixar uma foto do meu vestido de noiva aqui embaixo para vocês entenderem do contexto. Só que a partir dali eu já tinha uma maturidade diferente. E eu comecei a entender, poxa, se eu falei que se eu casasse, porque não era um desejo, eu só casaria se fosse com aquele vestido, qual o rolê que aconteceu aqui que isso tá acontecendo? E foi aí que eu comecei a querer entender um pouco mais sobre mentalidade. Então sim, eu estudo mentalidade, o poder que nós temos nos nossos pensamentos, gente, faz mais de 13 anos. Então eu comecei a entender que algo aqui tinha. Se eu tenho clareza do que eu quero viver, lembra do que a gente falou lá atrás? Se eu tenho clareza do que eu quero viver, se eu tenho clareza que preciso fazer um movimento para isso, e eu atraio isso para minha vida, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou conectada às verdades de Deus, poxa, então sim, eu sou a criadora da minha realidade, alinhada com as vontades de Deus. E foi aqui que eu comecei a entrar, realmente a estudar, entrar na PNL, entrar na neurociência, para que eu conseguisse comprovar, através da minha vida, que sim, eu crio a minha realidade. Por isso que eu falei na semana passada, nós precisamos agir, porque de nada adianta eu ter deixado a pastinha lá na minha gaveta de criança de que eu iria trabalhar no banco e nunca ter ido procurar algo que me incluísse numa ficha técnica que eu fosse capaz de entrar no banco, por exemplo, né? Eu estava cursando contabilidade, eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu já tinha os pré-requisitos no meu currículo para que eu pudesse ingressar no banco. Então não é só sobre assim, eu quero R$1 milhão, mas o que eu estou me movendo para conquistar esse R$1 milhão? Vocês entendem o que é eu criar a minha realidade? Por isso que muitas pessoas vendem lei da atração. Cara, o que é a lei da atração? Eu não acredito em lei da atração. Eu acredito na lei do plantio e da colheita. Aqui eu acredito. Então, se eu planto a minha vida realizada, eu vou colher a minha vida realizada. Se eu planto os meus sonhos, eu vou colher os meus sonhos. E o plantio está sobre todo aquele processo da semente, do plantar, do colher. E isso é bíblico. Então, a Luana, que começou a entender que ela criava a própria realidade dela lá desde criança, você pode começar a observar na sua vida que você vai incluir alguns fatos aqui que tipo, putz, eu falei isso também e aconteceu. E isso serve tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Então, sim, que essa frase fique fixada aqui na sua mente. Eu crio a minha realidade a partir do momento que
Eu estou conectada com o passo a passo para acessar ela. E pode ser por um processo muito mais longo do que você imagina se você não olhar e lapidar as suas crenças. Por isso que eu consigo hoje ter essa percepção da sua vida, entendendo que as suas crenças, elas englobam todas as suas áreas. Então, você vai conseguir faturar mais dinheiro? Você vai. Lu, eu coloquei um valor X lá que eu queria estar faturando 50 mil reais por mês. E eu tô faturando esse dinheiro. Agora eu tô com problema no relacionamento. Tem crença aqui. Qual a crença que você tem que não dá pra ser feliz em todas as coisas? Mas também é um vídeo para um outro momento. Nesse momento, nós voltamos aqui para entender que você cria a tua realidade em todas as áreas, em todos os níveis, a partir daquilo que você crê, tanto pro bem quanto para, não diria um mal, né? Mas quanto para um aprendizado mais profundo que a gente passa pelas nossas dores. Então comece a entender, mulher, que eu tenho que sonhar. Sonhar é nosso. Sonhar, Deus nos dá esse poder. Mas mais do que isso, o quanto eu estou me conectando com os meus sonhos, o quanto eu estou me movendo pelos meus sonhos e principalmente agindo por eles. Porque tudo que nós conquistamos na nossa vida é sobre a nossa junção de fé e ação. E eu sou uma executora, defensora disso. Aqui na rede social, lá no meu Instagram, se você não me segue, Luana T. Casaril, para que você entenda que o sonho é maravilhoso, mas além do sonho ser maravilhoso, gente, eu sou apaixonada pela realização dele. Pela realização desse sonho. E mais ainda quando isso está conectado ao que Deus nos prepara num nível muito mais elevado. Porque a gente sonha coisas lindas. Mas eu falo pra vocês, eu não sonhava com um casamento na praia, mas eu sonhava com aquele vestido. Vocês entenderam como Deus me deu muito mais? Deus me deu um casamento na praia com o vestido dos meus sonhos. Isso aqui não é muito maior que os meus sonhos? Eu sonhava com trabalhar no banco, mas eu não sonhava com eu trabalhar no banco, passar por um processo de estagiária, ter grandes aprendizados, sair de uma gerência administrativa bancária na época para ir trabalhar no financeiro da fábrica. Vocês entendem como tudo é preparado por Deus dentro daquilo que nós nos colocamos como obediência? Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, mas nós temos o poder também de fazer esses ajustes e criar a nossa realidade através dos nossos pensamentos, ações e execuções. Gostou desse vídeo? Clica aqui embaixo, comenta, me conta um pouquinho sobre como está sendo isso pra você, mas principalmente não esqueça, você cria a sua realidade, mas tem um Deus maravilhoso que está te acompanhando nesse processo. E você pode estar ao lado de alguém que, além de te acompanhar nesse processo, vai fazer com que esse trabalho seja ainda mais ajustado, seja ainda mais fortalecido e principalmente mais produtivo. Esse é meu trabalho como mentora e uma pessoa que está ao teu lado em todos os processos, porque quem está comigo está bem acompanhado. Combinado, mulherada? Um beijo e até o próximo.